Algo está se aproximando do Sol. Algo que não deveria estar ali. Ele mudou de cor, desapareceu por semanas. E quando reapareceu, parecia outro objeto. Os astrônomos chamam de 3I, Atlas, mas muitos já o apelidaram de O Mensageiro. Por quê? Porque parte das imagens simplesmente sumiu. Porque sua órbita não faz sentido. Porque seu comportamento desafia tudo o que sabemos sobre cometas. E porque agora, enquanto cruza o lado oculto do Sol, há quem acredite que ele não está apenas passando. Está fazendo algo. Hoje, você vai entender por que esse visitante interestelar está provocando o maior enigma da astronomia moderna. E por que alguns cientistas acreditam que nunca mais veremos nada parecido. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é coincidência. É mistério. É universo. É um enigma que acabou de acordar. 3I Atlas. Ele vai mudar tudo. Algo se aproximando do Sol. E ninguém sabe ao certo o que é. Os telescópios rastreiam há meses, mas parte das imagens simplesmente não está mais acessível. O objeto surgiu do nada, mudou de cor, depois desapareceu atrás do brilho solar. Deram-lhe um nome, Cometa 3000/Atlas, mas muitos o chamam de O Mensageiro. Alguns dizem que é apenas um fragmento de gelo e poeira. Outros acreditam que é algo enviado de propósito, um visitante de outro sistema estelar, talvez de outra era. E agora, enquanto ele cruza o lado oculto do Sol, há quem pergunte: será que não estamos apenas observando o 3I/Atlas, mas sendo observados de volta? Este é apenas o terceiro objeto interestelar já detectado cruzando o nosso sistema solar, mas nenhum dos anteriores causou tanta confusão. Hoje, vamos seguir as pistas desse viajante cósmico, descobrir onde nasceu, o que o compõe, por que ele se comporta de forma tão estranha e por que alguns cientistas acham que o 3I Atlas pode ser mais antigo que o próprio Sol. 1º de julho de 2025. O sistema Atlas, um conjunto de telescópios espalhados pelo Havaí, Chile e África do Sul, detecta um ponto de luz se movendo depressa demais. A primeira hipótese, um asteroide. Mas os cálculos não batiam. A velocidade era 58 km por segundo. Nada dentro do sistema solar se move assim sem estar sendo lançado para fora. E o mais intrigante, sua órbita não é elíptica, é hiperbólica. Significa que ele não está preso à gravidade do Sol. Ele veio e vai embora. Um visitante que apenas atravessa. Rastreando o caminho de volta, os astrônomos encontraram uma direção improvável, o disco espesso da galáxia. Imagine a Via Láctea de lado, uma panqueca de estrelas finas e acima e abaixo dela, uma camada mais antiga, silenciosa, o disco espesso. As estrelas lá são mais velhas, formadas antes do nosso sistema solar. Talvez de lá tenha partido o 3I/ATLAS. Se for verdade, esse objeto carrega dentro de si poeira e gelo de um sistema extinto, de uma estrela que pode nem existir mais. Uma cápsula do tempo, atravessando o vazio há bilhões de anos, até cruzar o nosso caminho agora. Mas por que agora? Coincidência cósmica? Ou um relógio cósmico se cumprindo? Os cometas costumam despertar só quando se aproximam do Sol. O calor vaporiza o gelo, criando a coma e a cauda. Mas o 3I/Atlas começou a emitir gases além da órbita de Júpiter. Lá é frio demais, até para o gelo de água derreter. E o gás dominante não era vapor d'água, era dióxido de carbono, 8 vezes mais CO2 que H2O. Era como se o cometa fosse feito de gelo seco, evaporando cedo demais. Eis o mistério. De onde veio o calor? Os sensores registraram emissões térmicas internas, como se algo dentro do núcleo estivesse ativo. Calor residual? Reação química?
ou alguma fonte de energia controlada. Quando as primeiras imagens mostraram a cauda do cometa, veio a surpresa. Ela apontava para o Sol. Normalmente, o vento solar empurra as partículas para fora, fazendo a cauda apontar na direção oposta. Mas o 3000i/Atlas parecia fazer o contrário. A explicação oficial dizia que o vento solar ainda era fraco na distância em que ele estava. Mas alguns viram nisso um padrão, uma emanacal dirigida, quase como um farol cósmico mirando a estrela principal. Coincidência física ou comunicação? À medida que as semanas passavam, dados sobre o 13/Atlas começaram a desaparecer das bases públicas. Algumas imagens foram arquivadas, outras substituídas por versões reprocessadas. Oficialmente, foi manutenção de dados. Extraoficialmente, abriu-se espaço para especulação. Pesquisadores independentes notaram mudanças súbitas na curva de brilho e nos registros de polarização, como se alguém estivesse filtrando as anomalias. Nada prova um encobrimento. Mas, quando informações desaparecem, as perguntas aumentam. A luz refletida pelo 3i/Atlas tem uma característica inédita: polarização negativa extrema. Na prática, isso significa que a poeira que envolve o objeto espalha a luz, ao contrário do esperado. Nenhum outro corpo celeste medido tem esse comportamento. É uma assinatura óptica que não combina com nenhum tipo de material conhecido. Os cientistas chamaram de anomalia óptica. Os teóricos chamaram de assinatura de origem não natural. Com o telescópio James Webb, algo ainda mais incomum apareceu: carbonil sulfeto. Na Terra, esse gás é frequentemente estudado como indicador de processos biológicos. Não quer dizer vida, mas é um traço que, aqui, costuma acompanhar a atividade orgânica. O 3i/Atlas também revelou níquel sem ferro, uma separação rara. Depois, semanas mais tarde, o ferro surgiu, equilibrando a razão entre os metais. É como se o cometa mudasse de composição, conforme se aproximava do Sol. Como se houvesse camadas ocultas, reveladas etapa por etapa. Um mecanismo reagindo à luz. Outubro de 2025. O 3i/Atlas passa a menos de 0,2 unidades astronômicas de Marte. Sondas em órbita e o rover Perseverance registram rastros luminosos cruzando o céu marciano. Os intervalos entre as luzes pareciam regulares, quase rítmicos. Os engenheiros da NASA chamaram de efeito de exposição longa, mas para outros, aquilo parecia um padrão. A ideia de que o cometa pudesse estar emitindo pulsos foi descartada, mas ninguém conseguiu provar o contrário. Logo depois, o 3i/Atlas mergulhou atrás do Sol. Ficamos cegos por semanas. Nenhum telescópio conseguiu vê-lo, mas medições de partículas solares indicaram perturbações estranhas, como se algo estivesse interagindo com o vento solar, absorvendo parte dele, talvez refletindo. Até que, em dezembro, o objeto reapareceu, só que diferente. Quando voltou, o 3i/Atlas parecia normal. A cauda apontava na direção certa. O equilíbrio químico havia mudado. A atividade diminuíra. Era como se o visitante tivesse cumprido uma missão. Fez o que precisava fazer. Passou atrás do Sol. E agora seguia seu caminho, silencioso e estável, rumo ao espaço interestelar. Nada nele indicava anomalia, exceto o fato de que nunca mais veremos o mesmo objeto de novo. Para a astronomia, o 3i/Atlas é uma mina de ouro. Um cometa interestelar raro, mais veloz e maior que todos os anteriores. Ele mostra que há sistemas onde o gelo não é de água, mas de dióxido de carbono. Que as combinações químicas fora daqui podem ser completamente diferentes. Que o normal da Terra talvez seja a exceção no universo. Mas o enigma permanece. Por que esse visitante tão antigo
cruzou justamente agora o nosso sistema solar? E por que seu alinhamento com o plano dos planetas é quase perfeito? A leitura científica é clara. Um cometa exótico, natural, com química rara e trajetória aleatória. Nada sobrenatural. Apenas um lembrete de como ainda sabemos pouco sobre o espaço interestelar. A leitura conspiratória diz outra coisa, que o 3,ATLAS seria um mensageiro artificial, um relicário de informação, talvez até um dispositivo adormecido que usou o Sol como farol para reativar-se. E quando passou atrás da estrela, talvez tenha transmitido algo, ou recebido. Agora, ele se afasta, voltando ao vazio entre as estrelas. Não haverá segunda chance, mas a pergunta continua ecoando. O que você acha? Opção A. O 3I Atlas é apenas um cometa interestelar raro, feito de gelo seco e metais antigos. Um viajante natural que nos oferece um vislumbre de outro sistema. Opção B. O 3I Atlas é um mensageiro, um artefato lançado há eras por uma inteligência distante que atravessou o tempo e o espaço, e que por alguns breves meses decidiu deixar o seu rastro na nossa vizinhança. O que você acredita? Coincidência cósmica ou comunicação? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Sua opinião é muito importante e ajuda demais a melhorar cada novo vídeo. E, olha, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e você recebe todas as notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigado por estar comigo até o fim, e a gente se vê no próximo.